Ninguém de óculos, ninguém de relógio, ninguém de pulseira, ninguém de anel, ninguém de cordão e ninguém da fita do Senhor do Bonfim. 3 anos inteiramente dedicado ao filme e há 5 anos sonhando com ele. Eu achava absolutamente inviável produzir esse filme no Brasil. O bom cinema nacional é aquele cinema que refere o país o tempo todo. 4.000 figurantes. Um dos maiores elencos já reunidos em um mesmo filme. Me mate de uma vez, ande, vá! Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, defende nosso belo monte. A mais ousada produção cinematográfica já realizada no Brasil. Eis o nosso alvo, Canudos! Açude de Cocorobó, sertão da Bahia. A longa estiagem baixa as águas da represa e revela os escombros de Canudos. Na verdade, da cidade de Antônio Conselheiro não restou pedra sobre pedra. E as ruínas que agora emergem do Cocorobó são de uma outra Canudos, erguida nos anos 20 e também destruída. A Canudos de Conselheiro foi varrida pelo fogo. Seus habitantes cruelmente assassinados. A segunda Canudos, tragada pelas águas do açude nos anos 60. Sertão, valentia, dor. Quem mora aqui? Quem teima aqui? Quem resiste aqui? Junco do Salitre, Juazeiro, nordeste do estado da Bahia. Aqui, a quase 600 quilômetros de Salvador, uma nova Canudos está sendo construída. Tudo na vida tem essas coisas misteriosas, né? Que o acaso e o lado mágico das coisas. Você pega o mapa do Brasil e aí você diz assim, bom, vou fazer um filme aonde? Eu tenho um prazer enorme de viajar pelo Brasil, de andar, ficar andando. Sempre fiz as locações dos meus filmes sozinho e nesse filme foi a mesma coisa. Era preciso encontrar um lugar que fosse cinematograficamente forte, né, e que tivesse ao mesmo tempo condições de infraestrutura para a equipe que ia chegar lá. Quando eu fui a Juazeiro, aí durante uma semana, sei lá, deve ter andado lá por aqueles caminhos do município, uns 2, 3 mil quilômetros. E aí batemos lá no Junco do Salitre. Foram 4 meses de trabalho, 200.000 blocos de adobe, 700 casas de taipa e 2 igrejas. 375.000 metros quadrados de área construída. Sol escaldante e muita poeira. Isso aqui era um cerrado, não tinha nada, só tinha 2 casinhas aqui. E o Sérgio olhou e disse, vai ser aqui. E realmente geograficamente é o ideal para fazer aqui. A nossa maior preocupação era como começar a construir. A gente fez uma pesquisa, 2 meses pesquisando, projetando os cenários com a equipe toda. Que é pau, barro e água, não tem mais nada. E a mão de obra local mesmo, assim, o povo que desde que nasce já sabe construir casa de taipa, já sabe fazer tijolo de adobe, é o que eles costumam fazer, é o que eles fazem sempre. Nós tivemos 250 pessoas trabalhando no cenário. À medida que esse cenário ia ficando pronto, era inacreditável que 250 pessoas lá de Canudos, de Juazeiro, do Junco do Salitre,
Campo do Cavalo tivessem realizado aquilo que o cinema brasileiro queria fazer há tanto tempo. O filme nasceu por causa dos Sertões, uma paixão pelo livro do Euclides. 5 anos atrás, fui lendo e relendo o livro e me apaixonei pela possibilidade de fazer um filme. Não uma transcrição dos Sertões, que é uma coisa impossível, não só pela grandeza literária do próprio livro, como também a história que ele abarca, que é uma coisa impossível de você fazer num filme. A história fascinante de Canudos é a história do povo sertanejo. Esse personagem anônimo é que é, na verdade, o personagem grandioso dessa história. É um personagem que ilumina a cena inteira, que é, evidentemente, o Antônio Conselheiro. Eu acho até que o Antônio Conselheiro é um personagem que mereceria um filme só sobre ele. A história desse homem, desde a sua infância, a história da família dele é uma história maravilhosa. Antônio Vicente Mendes Maciel, o Conselheiro, nasceu em Quixeramobim, estado do Ceará, em 1828. Foi professor, comerciante e advogado. Traído pela mulher, faliu, foi preso, perseguido pela igreja e internado como louco. Foi peregrino, transformado em beato e depois em santo sertanejo. Percorreu praticamente todo o Nordeste, reformando igrejas e cemitérios. Suas pregações não se restringiam aos assuntos espirituais. Monarquista, Conselheiro pregava a desobediência às leis da República recém-nascida. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da República. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar sobre o Brasil, foi o anticristo da República. Por onde passava, ganhava centenas de seguidores. Com eles, construiu o Arraial de Belo Monte, a terra prometida. Aqui, nessa terra de Deus, eu fundo nosso império do Belo Monte. Ao invés de me limitar, de me ater à figura do conselheiro na parte final da vida dele, que é a parte da qual trata o filme, eu comecei a pensá-lo como um ser que tinha uma vida civil comum, igual a de muita gente, antes de partir para aquilo tudo. Porque me parecia que por ali eu podia encontrar a origem, a gênese mesmo da personagem. Não se trata de um ser especial, de um ser místico, mas que teve uma vida como muita gente teve. Eu tentei isso, o lado humano, mesmo mais prosaico dele, as informações que eu tinha na minha pele, na minha carne, na minha história, da minha infância, e o contato com a realidade do Brasil de hoje, que, paradoxalmente, é bem diferente e bem parecida com a realidade que o conselheiro viveu. A Guerra de Canudos mobilizou milhares de pessoas da região de Juazeiro, na Bahia, e de outros estados do Nordeste. Gente com a mesma cara e a mesma vida daquele povo de um século atrás que eles iam representar. A maioria nunca havia sequer assistido a um filme. No início foi difícil explicar para aquela gente humilde do sertão o que é a magia do cinema. Estrela da Espanha, Varão Milagroso. Vamos de novo essa partezinha. A gente bater de casa em casa, né? De porta em porta. As pessoas correndo, a mulher pegava os meninos, botava debaixo do braço e sumia no meio do mato. E a gente ficava esperando e voltava no dia seguinte. E terminava convencendo as pessoas de que não tinha nenhum perigo fazer cinema, né? Porque outras pessoas diziam que ia ter guerra. Era a Guerra de Canudos, ia morrer muita gente, eles achavam que era para morrer mesmo, né? Com o tempo, né, foi trabalhando e mostrando que era uma brincadeira, o cinema era como uma brincadeira de criança. Para vestir toda essa gente, a figurinista Betty Felipek
reconstituiu as roupas usadas 100 anos atrás pelos canudenses e pelas tropas que arrasaram o arraial do Belo Monte. Buscando na arte a expressão do ser humano, Betty Felipeck recorreu a Goya, El Greco e Portinari. Artistas que trabalharam com o desespero da guerra, a religiosidade e o homem sertanejo. 4 meses e meio para construir e fazer o figurino e exatos 4 meses de filmagem. Eu acho uma performance invejável para um filme como esse. Canudos não admitia amadorismo, admitia um profissionalismo radical. Eu lutei muito para ter uma equipe que tivesse a capacidade dupla de uma eficiência do ponto de vista do resultado, mas ao mesmo tempo uma capacidade afetiva com o projeto. Canudos era um filme complexo. A Betty Felipeck é capaz de criar o figurino e de vestir 600 figurantes às 4 horas da manhã. O Cláudio Peixoto é capaz de construir Canudos e de botar 80 pessoas lá na hora da filmagem para poder as coisas funcionarem. O Brasil não tem uma tradição do filme épico. Então, eu tinha que encontrar quem tivesse capacidade de fazer com que bombas explodissem, 400 armas atirassem. Aí eu pensei, mas quem é? Qual é o país que pode, entre a experiência americana e a realidade brasileira, se adaptar? Eu falei, é o México. E perguntei, quem é o melhor? Quem é o the best? E o the best chama-se Frederico Farfán. Tengo 14 años trabajando haciendo efectos especiales. Traigo 2 personas también mexicanas que tienen 10 años conmigo trabajando. Y es un trabajo de herencia. Mi padre tiene 50 años en el cine y pues 30 haciendo efectos y yo ahora 14 apenas. Es la primera vez que vengo a Brasil y estoy feliz de la vida. Pues es una super producción. Ustedes han visto la cantidad de figurantes. Todos los días hay efectos, todos los días hay sangre, humo, fuego, todos los días hay. A equipe de Federico Farfán produziu os efeitos especiais no próprio set de filmagem. Javier Lambert, coordenador de dublês, selecionou 40 figurantes civis e militares da região de Juazeiro. Eles e alguns atores foram treinados para as cenas de perigo. Aprenderam a lutar e a morrer nas batalhas. Martim Macias, artista plástico e também maquiador de efeitos especiais, produziu as cabeças mumificadas. Com resina plástica, Martim modelou o rosto de José Wilker para esculpir a máscara mortuária de Conselheiro. As cenas mais audaciosas do filme foram executadas